Tudo bem. A próxima aula eu vou mostrar para vocês o nosso protocolo de STEP. Entendimento das séries, da síndrome séptica, né? Embora esse seja um nome que em algum momento caiu de desuso, na verdade, o que estamos falando é de diversas síndromes que caracterizam as complicações infecciosas com disfunções orgânicas. Seja sepsis, seja o choque séptico. Então, num determinado momento, aqui em Curitiba, a gente se tornou líder para poder ensinar, quando saiu a campanha Sobrevivendo à Sepse, médicos no Paraná, um projeto que a Secretaria Municipal da Saúde teve em 2006, e a gente montou um protocolo de tratamento da sepse assim que saiu o primeiro consenso da campanha sobre Survival Sepsis. Como já saíram 5 consensos, quando saiu o primeiro a gente chamou de POTS, Programa de Otimização do Tratamento das Síndromes Sépticas. Naquela época, sepse grave, choque séptico. Quando saiu o segundo consenso, a gente chamou de sepse 2.0. E algumas modificações houve antes de sair o 3. A gente fez as modificações, depois 2.1, depois 2.2. Depois, quando saiu o terceiro consenso, sepse 3.0. Quando saiu o quarto consenso, POTS 4.0. Aí teve uma atualização para POTS para 4.1. E o quinto protocolo foi publicado em 2021, quinto consenso, é o consenso que está valendo. Não houve grandes modificações. A gente, assim que saiu o POTS, daí a gente adaptou para o POTS 5.0. E eu tenho um compromisso de vocês que assim que sair o próximo consenso, que deveria ter saído no final do ano passado, mas deverá sair até a metade deste ano, um novo consenso, também. Prometo que em 2 semanas faço o POTS 6.0. Portanto, o POTS não é um programa do CEPET. Ele é um programa baseado no consenso da Survival Sepsis também. E que a gente adapta, assim como um ATLS, uma CLS, no qual você tem o A, o B, o C, o D, o E, o F, o G. Aqui a gente tem o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, até o 8º passo. Né? O primeiro POTS, para vocês terem uma ideia, ele tinha 10 passos. Depois ele passou para 9. Hoje ele tem 8 passos. Que são os 8 passos importantes do último consenso da Survival Sepsis. Ele é uma adaptação para tornar prático a aplicação de um consenso que tem 70 passos. E a gente põe aí numa folha 4 dobradinha, para vocês poderem ter essas diversas fases na vida do tempo. Bom, aí isso que é o POTS. Então, contextualizando um pouco da importância da sepse, alguns anos atrás, eram 30 mil pessoas que desenvolvem sepse, 30 milhões de pessoas por ano, né? 8 milhões, mais ou menos, morrem, 1 a cada 3 segundos e meio. E, além disso, a gente vai discutir cada vez mais aqui no CEPET, por causa da linha de cuidados do doente crítico, da PICS, os mesmos doentes que sobrevivem com sequelas de longo prazo. Então, eu acho que a relevância da sepse está não só porque vocês, aonde vão, dentro das UTIs, tem doente com sepse e choque séptico, também tem uma importância em termos de custo, em termos de prevalência, de incidência na população e de repercussões graves por causa da sepse. Além disso, nós participamos desse estudo, INPRAS, há 10 anos atrás, mostrando a taxa de mortalidade em diversos locais, Oceania, América do Norte, o oeste da Europa, Ásia, África, América do Sul e leste europeu. Então, você veja que a mortalidade nos países da América do Sul, ele é dos mais altos
quando comparado com diversos outros locais do mundo. Né? Gosto de dizer sempre de que, assim, tentando enfatizar, que se você tivesse uma doença crítica, o melhor lugar para estar é na osteotomia. A osteotomia, sempre, quando a gente vai estudar qualquer doença crítica, eles têm nas curvas de controle os mais baixos índices de mortalidade. Né? Porque, provavelmente, isso é dito nos congressos, nos livros, sempre, que a Oceania tem a melhor formação de médicos intensivistas e da equipe de atendimento do doente crítico no mundo. Né? Enfermagem, terapia, farmácia, psicologia, enfim. E, do modo geral, eles estão melhor. Então, nós estamos num local onde a mortalidade é alta, onde a aplicação, consequentemente, dos protocolos, ela é mais exigente ainda. E, de uma forma ou outra, que está dizendo ali de que a mortalidade baixa na Oceania, porque lá ele segue o protocolo direitinho. E na linha de base, os doentes não são muito diferentes. E logo que saiu a campanha Sobrevivendo à Sepse, que ela foi lançada em 2002, mas o primeiro consenso só saiu em 2004, há 22 anos atrás. Já alguns anos depois, em 2010, aqui na Rede Healthcare Medicine, já mostrava que quanto mais você adere aos bandos, aos diversos passos da campanha, aos diversos passos do POTS, menor é a mortalidade. Né? A intenção da campanha era diminuir 20% a taxa de mortalidade dos doentes, naquela época, sepse grave e choque séptico. E ela conseguiu, em pouco tempo, diminuir 20%, caindo de 37% para 30%. Tá? Aqui é 20%. 37% cai 3%, 3,7% e 10%. 7,2% é 20% da mortalidade. Não são 20 pontos percentuais, é 20% da mortalidade que tinha antes. A mortalidade caiu, já demonstrado há 15, 16 anos atrás, e que a aderência aos bandos da campanha Sobrevivendo à Sepse, ou as aderências do POTS, ela diminui a mortalidade de forma significativa. É importante esse conceito de bundle, porque imagine um doente com doença cardiovascular. Como é que você trata e previne uma doença cardiovascular? Tratando a obesidade? Ou tratando a hipertensão arterial? Ou tratando a hipercolesterolemia? Ou tratando o diabetes? Ou tratando o tabagismo? Dá para entender que se você tratar um, o outro te pega, a saia curta? Porque ela é uma doença multifatorial. A mortalidade da sepse também. Não adianta você só fazer o antibiótico bem feito, só a abordagem hemodinâmica, só fazer o controle glicêmico e metabólico do doente, só fazer a diálise na hora certa. O doente morre por múltiplas causas. É porque é um monstro de múltiplas cabeças. Por causa disso, a necessidade de fazer um bando, fazer um ramo, de tornar mais resistente, mais resiliente. O doente com sepse, mais difícil dele morrer. Aí você precisa ter não só uma intervenção, de múltiplas intervenções. E uma intervenção só não é suficiente. Tá? O POTS 5.0 é baseado no consenso, o último consenso publicado em 2021, tá? Surviving Sepsis Campaign, que é conhecido por todos vocês. A gente fez o POTS 5.0. E o que está no contexto do Sepsis 5.0, ou na Surviving Sepsis Campaign, é isso que está aí. De que sepse é uma doença que é sensível ao tempo. Muitas doenças são sensíveis ao tempo. O trauma, o infarto agudo do miocárdio, o AVC, a AVR, são doenças que, quanto mais precocemente você intervém, mais você salva vidas. São doenças que são sensíveis ao tempo. E a sepse, classicamente, também é uma doença sensível ao tempo. Então, o que está nesses 8 passos é o passo 1 e 2. Reconheça a síndrome séptica rapidamente. Se é sepse, se é choque séptico. Reconhece rapidamente. Isso aqui deve ser sepse. Faz o ABC de coleta de exame. Inicia a reposição hemodinâmica com
30 ml por quilo de peso de volume, a não ser para o contrário, para todo mundo. Inicia a droga vasoativa para manter uma pressão arterial acima de 60. Concomitantemente, ele começa a monitorização, desculpa. DAM, débito urinário, pede lactato para todo mundo. Olha para o nível de consciência, anota o nível de consciência, anota o lactato, e na pele o tempo de enchimento capilar. E colhe a pintura. Inicia antibiótico terapia, você tem 1 a 3 horas para poder fazer isso. Quanto mais grave o doente, 1 hora. Menos grave, 3 horas. Essa é a primeira onda das 3 ondas do POTS. Isso tem que ser feito aonde o doente estiver. E a responsabilidade é sempre nossa. Okay? A gente também tem uma característica de educar quem não estiver fazendo certo. Né? Afinal de contas, volta e meia, vem um cardiologista e diz assim, você devia ter feito isso lá para o doente. Você aprende. Tem um neurologista, você devia ter feito aquilo para o doente. A gente aprende. Quando vê alguém na emergência, um doente que não fez em tempo certo, a gente também ensina. Isso não tem que estar internado na UTI para fazer. Isso tem que estar no local onde a sepsia é identificada. Na UTI, a gente faz a utilização hemodinâmica e antimicrobiana. A gente faz o segundo passo. Né? A gente faz mais fluidos ou não, faz mais droga vasoativa ou não, monitoriza a perfusão ao longo do tempo e faz ou não faz a segunda dose de antimicrobiano e ajusta os antimicrobianos depois da primeira dose ter sido administrada. Na entrada da UTI tem que fazer isso. E depois você tem até 12 horas para poder fazer a terceira hora. É o suporte às disfunções orgânicas. Ajusta a ventilação mecânica protetora, droga vasoativa, quantidade certa, mínima possível, acrescenta vasopressina, não. Faz tratamentos adicionais, controla a hiperglicemia, analgosedação, inicia a nutrição, estabelece um plano para a nutrição, profilaxia de trombose, embolismo venoso. Faz monitorização com flúor e todas as outras coisas ao longo. Isso daí é o tratamento daí mais prolongado da sepsis. Veja que esse contexto tem 3 grandes ondas para poder tratar isso daí. Sepsis resumido em 8 passos. Reconhece rapidamente a sepsia, choque séptico. Faz o ABC, abre via aérea, atendimento de emergência de todo mundo, e tem um acesso venoso e coleta exames. Faz uma ressuscitação hemodinâmica rápida, 30 ml de volume, na primeira hora. Antimicrobiano, dentro da primeira hora. Menos grave, tem até a terceira hora, eu vou mostrar na frente. Depois, o 5º passo, faz a utilização hemodinâmica. Esse precisa fazer mais voluminal, faz provas volêmicas, eleva as pernas, veja a fluidorresponsividade, onde deve fazer. Ajusta o antimicrobiano. É ajustado. A primeira dose já foi feita. Aí você revê se a primeira dose do antimicrobiano está certa. Você tem até 8 ou 12 horas para poder fazer a segunda dose. Você não perdeu a primeira. Faz suporte às funções orgânicas, ajusta o ventilador, ventilação mecânica protetora, decide se precisa fazer diálise naquela hora ou não, faz analgesia e sedação, faz tratamentos adicionais, hiperglicemia, controle do dano, leva para cirurgia, se for trombolismo de pulmão, faz trombolítico não, se for infarto agudo do miocárdio, tem todas as outras coisas que tem que fazer com infarto agudo do miocárdio. Decide se vai levar para o laboratório de hemodinâmica para abrir o vaso ou não, se vai só fazer dupla agregação plaquetária. Enfim, depende daí da causa que está associada com a sepsia. De modo geral, tem várias outras doenças. Faz monitorização das disfunções orgânicas no 8º passo. Fazendo isso na sequência, você vai acertar 80%, 90%. Os protocolos servem para um monte de coisas. Uma delas é de que eles servem para poder diminuir a variabilidade de tratamento de uma determinada doença quando tem muitas pessoas atuando naquele local.
né? Então, é claro que você pode fazer o tratamento de sepse um pouco adaptado para o POT 5.0 para cada um dos pés, desde que você anote, desde que você esteja consciente. Mas todo mundo está sabendo que quando você está de plantão, pelo menos o mínimo do POT, todo mundo está fazendo. Até o médico da noite, sábado, domingo, na madrugada, do carnaval, do ano novo. Né? O mínimo está sendo feito. Então vamos ver rapidamente o reconhecimento da sepse do choque séptico. Talvez seja o ponto mais crítico. Né? Você não reconhecer a sepse do choque séptico, você não faz o restante. Vocês vão dizer que é fácil, mas não é. Eu vou dizer que vocês erram do dia. O primeiro, vamos definir. É mais fácil definir do que encontrar. Mas é difícil encontrar se você não souber o conceito da definição certa. Concorda? Então, o que é sepse? É o sepse 3, enfim, já é passado. Sepse é definida como uma disfunção orgânica devido a uma infecção. Legal, né? Se você tem uma infecção suficientemente grave para levar a uma disfunção orgânica, e essa disfunção orgânica é causada pela infecção, você sepse. Um monte de coisinhas aí. O que é sepse? É uma disfunção orgânica causada por infecção. Qualquer que seja a disfunção. A diminuição do nível de consciência, uma pequena insuficiência respiratória, uma pressão arterial que balança, um déficit urinário que flutua. É uma disfunção orgânica causada por infecção. Você sai de uma mortalidade de 2, 3% para uma mortalidade de 20%. Quando uma infecção qualquer, uma pneumonia banal, uma infecção urinária banal, ela se acompanha de uma sepse, aquele hospedeiro já tem 20% de chance de morrer. Então, isso precisa de alertar rapidamente. Então, vamos ler. Uma disfunção orgânica que ameaça a vida devido a uma resposta desregulada do hospedeiro de infecção. Já é bem simples, mas mais simples ainda. Tem uma disfunção orgânica qualquer, vou mostrar ali a 6, mas ela não se limita àquela. Flutuou um pouquinho o nível de consciência, o velhinho que flutuou o nível de consciência. Um doente que flutua um pouco o débito urinário quando está internado, faz uma febre, flutuou um pouquinho o débito urinário, fez uma urigúria. Uma enfermagem disse para você assim: ó, doutor, aquele dentinho lá já faz 2 horas que não urina nada. O que você faz? Você abre a porta assim, faz 500 ml de salina, encaixa a porta. Sepse. Sepse. Urigúrio, e fez uma febre. Até prova contrária, aquilo é sepse. Tem que ir lá correndo, ver, revisar os exames, e faz um grama de sepse na veia. Quando vier o resultado dos exames depois, você vê o que foi. Se tiver um doente que às 2 da manhã ele desatura, e alguém foi lá e aumentou a saturação, da FO2 de 40 para 50, para 60, né? Fez um pouquinho de taquipneia, a pressão flutuou um pouco, se estiver tomando um pouquinho de droga, aumentou de 10 ml para 15 ml, para 20 ml, nem te avisa direito. Aquilo é sepse. Infecção hospitalar que está em curso. Você vai esperar até vir a febre, até vir o hemograma do dia seguinte. Se não tiver uma outra razão para aquela disfunção orgânica, aquilo é sepse. Né? Isso que é incorporar o conceito de sepse sensível ao tempo. Qualquer atraso há um aumento significativo do risco de mortalidade. Isso está nas nossas mãos. E o que é choque séptico? O choque séptico é uma sepse que tem potência arterial cilindrar. Não existe choque séptico sem sepse. Então, todo choque séptico é uma subparte de quem tem sepse. Todo mundo que tem sepse tem uma disfunção orgânica, se fizer uma hipotensão e precisar de droga rotativa, tem choque séptico. Ah, eu preciso de 2 de lactato. Precisa. Não vai esperar o 2 de lactato. Se eu tiver num banco de dados, se eu tiver num estudo clínico, eu vou ter que classificar esse doente, se ele tem choque séptico. Eu só vou esperar para poder classificá-lo como doente com choque séptico, só se o lactato der acima do Q2.
Se o lactato der 1,9, eu não vou classificar como chato. Eu vou esperar ter 2. Ele pode não entrar no estudo clínico. Você não deve ter mais. A realidade já cresceu para 30%, 40% de reduções de láctose. Se vier com lactato de 4, 5, bem alto, ele já tem uma mortalidade de 60%. É muito dinâmico. É mais importante conhecer os conceitos do que as definições. Vocês poderem aplicar isso na vida direita. Não esperar o doente atingir todos os critérios. Porque nós não estamos no estudo clínico. Estamos atendendo o doente. Que aí ele melhora o mais rápido possível. Então, o POTS precisa ser disparado. E a atenção que vocês precisam de ter é para qualquer sinal de disfunção orgânica. Qualquer disfunção orgânica. Ah, pela classificação eu preciso de 2 pontos ou mais no sofro. Legal. Preciso de 2 pontos ou mais no micro. E quais são os pontos do sofro? Ah, preciso de ter uma diminuição do nível de consciência. Eu preciso de ter uma PaO2 e FiO2 abaixo do T300. Você já mediu o PaO2 e FiO2? Começa a fazer isso sistematicamente. Todos os doentes que estão internados na UTI têm menos do que 300. Todos. A não ser aquele doentinho muito, muito bom. No dia que tem algum estresse respiratório, 300 PaO2 e FiO2 é fácil baixar. Já tem uma disfunção, já tem 2 pontos. Não precisa de muita pressão. Aquele doentinho que está no ventilador durante a noite, está com 40 de FiO2, e tem alguma intercorrência e abaixo, precisa de 55, 60 de FiO2, para manter a mesma saturação do vírus, ele certamente caiu de 300 para 200 em termos de só garanta de que aquilo não foi só uma secreção. Se ele tiver algum outro sinal clínico que possa ter infecção subjacente, produção maior de catarro, noite anterior não tinha, agora hoje começou com produção de catarro, tem uma leucocitose, doentes mais idosos frequentemente não fazem febre, se tiver CIR junto, provavelmente tem infecção. Ah, doutor, o CIR não é mais parte do diagnóstico das febres. É louco. Como é que você faz diagnóstico de infecção sem CIR? Eu sei que eu estou com infecção quando eu estou com febre. Quando eu estou taquicárdico, quando eu estou taquipneico. Vocês fazem diagnóstico de infecção na doente quando o doente faz leucocitose, quando o doente faz oxonetose, quando o doente faz taquipneia, quando ele faz febre. Então, CIR não é mais critério para o diagnóstico de sepsis. Mas é porque muitos doentes com CIR não tinham disfunção. Os doentes com disfunção orgânica não tinham CIR. 90% tinha. Como é que você faz o diagnóstico de infecção sem utilizar CIR? CIR, ele ele está presente em todas as avaliações da pele de infecção. O doente tem CIR, ele tem uma disfunção orgânica. A disfunção orgânica, a princípio, é por causa da febre, ou por causa da infecção. É prova. Não percam tempo. Né? Seja por causa de uma diminuição do débito urinário, seja por uma plaqueta que cai, seja porque um nível de consciência do doente que se torna confuso e desorientado. Até pode encontrar, se ele tiver algum sinal que possa ser infecção, isso é sempre. Sepsis, choque séptico são emergências médicas. O tratamento deve ser iniciado imediatamente. A evolução do aparecimento dos sinais leva frequentemente algumas horas. Nem tudo, às vezes, está claro no primeiro momento. Mas coletar os exames rapidamente. Tem um alto índice de suspeita. Se ele puder receber 30 ml por quilo de peso de volume, uma dose de antibiótico, façam isso antes de esperar o resultado dos exames sendo utilizados no dente.
porque senão vocês vão chegar atrasados. E já que eu tenho tempo, eu vou contar uma historinha para vocês. Maria Fernanda está de plantão. A Maria Fernanda passou a tarde no parque. E ela pegou o plantão às 7 da noite. E aí alguém que te passou o plantão disse, olha, aquele doente ali, ele está bem, está estável, está numa fase de desmame da ventilação do hospital. E aí você faz uma checagem de todos os doentes, é o teu plantão noturno, você acha que tudo já está bem, o banco de dados está completo, a folha de fluxo está completo, você vai estudar. Daqui a pouco alguém bate na tua porta e diz assim, fulano, então tem que fé. Começo da noite, é a hora que geralmente faz febre. O que você diz para ela? Não tem Novalgina prescrita? Né? Se tem Novalgina prescrita, por que não faz Novalgina prescrita? É uma benção que ela vem te avisar, porque frequentemente ela faz a Novalgina sem te. Aí, na meia-noite, quando você vai passar um roundzinho, você dá uma olhadinha e a bolsa do urina está baixa. E aí você pede para fazer o quê? Fazer um bolinho de solução salina. Né? Faz um bolo aí de solução salina. Aí você passa uma meia hora depois e começa a ver que respondeu. E aí você dorme, passa a noite, né? Urinou 50 ml por hora, quando antes vinha urinando 100, 150 ml por hora. Eu queria ter o bolinho deu uma corrigida. Não fiz mais febre, porque ninguém faz febre de madrugada. Todo mundo faz febre no final da tarde, da noite. Exagerando. Pega. E aí, na hora que chega de manhã, que você vai passar o round outra vez, você vê que alguém passou a FO2 de 40%, 60%, mas não tinha. Esse dente tem sepsis ou não tem? Tem. Desde que horas? Meia-noite. Desde as 6, 7 horas. Quando ela veio te avisar que tinha feito dela. A disfunção orgânica, desculpa, então até desde a meia-noite. Isso aí. Quando apareceu a primeira disfunção orgânica da urina. E aí o que você faz de manhã? Você pede os exames e pede um outro raio-x de tórax. Mas aí já não é mais o teu plantão, é sábado, domingo, você fala o que é com o plantonista? Você diz para o plantonista assim, olha, aquele dentinho ali que fez, você já pediu raio-x, pediu hemograma. Dá uma olhadinha disso, porque pode ser sepsis. Que horas ele vai ver esse raio-x? 10 horas da manhã? Meio-dia? Mais ou menos? E o resultado dos exames vão vir? Também mais ou menos nesse horário. Aí nesse horário você atenta que possivelmente aquilo deve ser sepsis. Isso se for final de semana. Se for dia de semana é pior ainda. E se for dia da semana, você na hora que você estiver de manhã, você vai dizer assim, mas agora eu tenho horário de visita, gente. Não me incomoda. Enquanto não terminar o horário de visita útil, você não vê o raio-x. Aí você vai ver o raio-x lá pelas 11, quando terminou a visita útil, e você vê que a sepsis, você receita o quê? Meropenem. Aí você sabe qual é o horário de meropenem que a enfermagem faz? Ela faz 10, primeiro horário. Ela faz. Segundo horário faz 6 da tarde, 8 horas depois. O terceiro horário, 2 horas da manhã. Então, se você receitar o meropenem às 11 horas na UTI, ele só vai ser feito às 6 horas da tarde. Posso ter exagerado, mas é muito provável que em muitos lugares isso esteja acontecendo. Dentro dos nossos olhos. O que eu preciso aqui é de que vocês entendam que disfunção orgânica, até prova em contrário nova dentro da unidade de terapia intensiva, está acontecendo nos nossos olhos, debaixo do nosso nariz. Nós estamos chegando atrasados. Imagine com quem vem de casa. Uma grande parte do que é a mortalidade da sepsis, do choque séptico no Brasil, os países mais pobres, enfim, tem uma rede. Eu acho que a nossa medicina hospitalar melhorou muito nos últimos anos. Ainda tem muito defeito. Um dos problemas é que o doente chega tarde no pronto-socorro, ele chega tarde. Mas também dentro do hospital, quando aí se torna responsabilidade nossa, a gente também chega tarde nesse doente. Então é uma corrente de atrasos.
Se enquanto a gente não conseguir corrigir isso dentro do próprio da terapia intensiva, a gente não tem nem moral para poder querer corrigir fora. Na prática, sempre que um doente tiver suspeita clínica razoável de infecção, tiver sífilis, avalie rapidamente os 6 principais órgãos do sistema. Rápido. Cérebro, pulmão, coração, fígado, rim, sangue. Rapidamente. Qual é o nível de consciência? Está alerta? Está adequado? Não está delirando? Não está confuso? Não está desorientado? Não está taquicárdia? Saturação do pulso está melhor? Tá. Pressão não flutuou? Não está taquicárdia? Não. Fígado, mais difícil. A gente precisa de uma... Pelo menos olhe sistematicamente a... Unicule é fácil, principalmente nos doentes que já estão internados. O que é elevação de creatinina? Lembrar que a creatinina tem uma elevação logarítmica. Se você tem um aumento de 1, 2 pontos, 0,1, 0,2 da creatinina, você tem perda de 15, 20% da função renal. Sangue, principalmente, perdas... Pelo menos 4 órgãos aí estão à disposição, né? Cérebro, pulmão, coração e rim. Fígado e sangue, de modo geral, leva um pouquinho mais de tempo. Ainda bem que elas são menos frequentes. Agora, principalmente a coagulação, são 2 órgãos que, quando entram em falência, de modo geral, são um sinal luminoso. Vendendo a ideia que a Survival Sepsis Campaign tem muitos defeitos. Né? Serviços muito bem organizados, médicos intensivistas, 24 horas por dia, muito bem treinados, acham que a gente faz muita intervenção em doentes que não precisam. Eu acho que eles estão certos. Lá na Oceania, a quantidade de volume que se faz, a quantidade de antibiótico inapropriado que se faz, é relativamente pequena. Eles identificam melhor o bem, estão melhor na beira. Ainda não é uma realidade no nosso país, onde a gente lida com uma população muito heterogênea de médicos atendendo médicos. Então, qual é a complicação de fazer 30 ml por quilo de peso? Se o doente não tiver congestão pulmonar evidente, 30 ml por quilo de peso não faz mal, na grande maior parte. Fazer uma dose de ceftriaxona não faz mal, a grande maior parte. Não estou dizendo aqui de fazer ceftriaxona para todo mundo. Ou alguém que tem uma disfunção orgânica, que tem uma mínima chance de poder ter uma infecção subjacente. E isso a Survival Sepsis Campaign mostrou que ela salva vidas nessa intervenção. Desde que também ela não seja mantida 12, 24 horas depois. E que haja sempre uma reavaliação, eventualmente para de mediação de fluido. E não se faz mais as doses adicionais de antibiótico. Mas, por exemplo, o sopro tem que ter pelo menos 2 pontos para a gente caracterizar como uma sepsis. Não. A gente não dá muita bola para isso. Não estamos num ensaio clínico randomizado com critérios de inclusão muito estritos. Ele está atendendo o doente, está acompanhando. À medida que você vai se tornando cada vez mais experiente. Ele alterou o nível de transferência. Ele tem muita outra razão. E ele começou a tossir e fez febre. Isso é uma sepsis. Ele fez uma oligúria, né? Não vou ficar contando ali depois se tem os 2 pontos do sofá. Não é isso, não é isso que deve ser vendido para você poder fazer um atendimento assim, preemptivo e proativo para poder atender um doente com sepsis, para não deixar isso passar, porque tempo é vida. Não, é verdade. Por exemplo, tem algo isolado. Por exemplo, só transagir de consciência, só uma oligúria, ele pontuou 2 pontos. Se você examina o doente rapidamente, em 1 minuto, e não identifica nem foco de infecção, não identifica que ele está taquicárdico, que ele está taquipneico, que ele não fez febre recentemente, não tem sífilis, não tem sinal de infecção respiratória, a faringe está ok, o abdômen está bem palpável, aquela alteração do nível de consciência não deve ser secundária a uma infecção. Mas não deve ter uma outra causa. Uma expansão volêmica ou um ataque com antibiótico. Não seria errado.
Não, se a suspeita de infecção é muito baixa, a disfunção orgânica não deve melhorar com a reposição de volume. Ok? Sepse não é um diagnóstico de certeza. Sepse é um diagnóstico no qual você deve minimizar as incertezas, mas não é para poder ficar fazendo assim, qualquer alteração no nível de consciência, qualquer língua. Tá bom? Doutor, a minha maior dificuldade em identificar sepse é justamente pacientes, por exemplo, que já possuem uma doença crônica, um DRC. Às vezes, para todo mundo. Bem-vindo ao grupo. tipo, já me vieram vários pacientes onde eles têm um nível basal de creatinina de 1,2. E aí fizeram um pico febril. Aí o pessoal já quer abrir o protocolo sepse, já quer fazer tudo, quer fazer todo o protocolo, e aí eu acabo fazendo pelo protocolo em si, mas eu sempre fico nesse questionamento, será que eu não estou extrapolando, porque esse paciente é um DRC, a creatinina... Se ele já tinha uma creatinina de 1,2, a creatinina dele é 1,2 agora, ele não tem disfunção nova. Mas na maior parte das vezes você não vai encontrar essa creatinina atrasada. Entendi. Concorda? E aí você não está isento, eventualmente, iniciar o passo 1 e o passo 2 e retirar 4, 6 horas depois. Fazendo uma reavaliação do doente, que aquilo não era febre, então você fez uma avaliação de diversos focos de infecção e não achou infecção. Você não faz a segunda dose de antibiótico. Mas e se fosse sepse? Você já pensou? Você aumentou para ele 20 pontos? 20% a chance dele morrer? Sim, sim. E outro ponto... 7,9% para cada hora que você atrasa. E outro ponto que eu pensei bastante, né, até indaguei, né, quando me apresentaram protocolos, o uso de a primeira dose de antibiótico indiscriminadamente na população, ela não cria uma resistência? Não. Acho que isso tem 100 trabalhos, que uma dose, 2 doses de antibiótico não altera significativamente a tua microbiota do determinado. Mas assim, não largue do doente. Todo o protocolo precisa de ser administrado. Ele não é para ser aplicado. Tá? Ele precisa de uma segunda visão, 1 hora, 2 horas, 4 horas depois. Então, se a chance de infecção ela for razoável, boa, alta, isso não é matemática, se você tiver uma disfunção orgânica, claramente ela é aguda, o uso de antibiótico. Entendi. E outro ponto, doutor, a partir a hora se conta a partir do momento que se identifica a partir da hora que você diagnosticou a sepse. A partir do momento que você identificou a disfunção. Então, por exemplo, o paciente que botou esse mesmo caso, o paciente TRC veio com pico febril e tal, creatinina no 1,2. Mas só que 2 horas transpassado você ter feito 500 soro, ele estava anúrico. Anúrico não tem nada. Aí, a partir do momento que você viu que ele está anúrico, é que conta essa 1 hora. A partir do diagnóstico da sepse se faz pelo diagnóstico da disfunção orgânica. Entendi. Reconheceu que deve ser sepse, o que você faz? Tem um acesso venoso. Né? Quanto mais grave o doente, mais provável é ele ganhar um acesso venoso central. Quanto menos grave, poder fazer em acesso periférico. Se precisar de droga vasoativa, vai precisar de um acesso venoso central. Mas dá para começar por um acesso venoso periférico. Esse acesso venoso periférico esteja bem posicionado. Faça a revisão, veja com o pessoal da enfermagem direitinho, para não fazer noradrenalina fora da veia. Está com uma veia bem pega, pode começar a noradrenalina pela veia periférica até que você pegue o acesso central. Os exames servem para definir o diagnóstico da sepse, das disfunções orgânicas e da monitorização, principalmente os critérios de ciência. Né? E, eventualmente, até outros
Infecções, hepatite de tórax, pneumonia, líquor para meningite. Sugestões é de que você peça rotineiramente, em todos os lugares que der, um hemograma com plaquetas, uma bioquímica, glicemia, creatinina para todo mundo, as bilirrubinas e uma gasometria arterial. Pede um lactato para 15 bases e o tempo de enchimento capilar é 9. Uma forma. Tem diferença se é lactato arterial ou venoso, nesse caso? Para o diagnóstico da sepse, você vai precisar de uma gasometria arterial, junto com o sangue arterial. As hemoculturas, pelo menos 2 hemoculturas, né? Ou, de preferência, em 2 focos, em 2 locais diferentes. Eu já tem estudos hoje, você coletar uma amostra de hemocultura e esperar uns 10 minutos, coletar uma outra amostra de hemocultura da mesma linha venosa, não tem diferença. E outras amostras, se for necessário. Líquor, função de abscesso, joelho, urocultura. Lembrar que esses exames, eles vão, você vai fazer o controle fino depois que vier o antibiótico. Aqui entrou o antibiótico. E aí começa o antibiótico dentro da primeira hora. A ressuscitação hemodinâmica é o antibiótico. O que se compõe a ressuscitação hemodinâmica? A ressuscitação hemodinâmica é administrar 30 ml de cristalóide até 3 horas. Não é grande coisa, 30 ml por quilo de peso. 30 ml por quilo de peso, por uma pessoa de 60 a 70 quilos, é mais ou menos 1.500 a 2.000 ml. Isso dá mais ou menos 500 ml a cada hora. Não é muita coisa. Então, a menos que esse doente, claramente, seja um doente que tem doença cardíaca na base, você ausculta, ele tem criptante nas bases, ele tem nitidamente sinais clínicos evidentes de que está com o pulmão congesto, ele não tem contraindicação de fazer 30 ml. A ideia, é claro, a não ser que ele seja chocado, que você já comece lá com menor a brasileira, você vai fazer 500, vai olhar para o doente, vai fazer mais 500 depois. Às vezes, você para, depois do 500, 1.000 ml, sempre vendo se ele está desaturando ou não, se o pulmão está enfraquecido. Mas, ao princípio, o doente que tem sinais clínicos de infecção faz parte do mecanismo fisiopatológico da CIRS, fazer vasodilatação sistêmica. E ele aumenta o seu continente, ele absorve bem. E o 2.000 de solução sólica. E já começa com 500 envoltos, observa a resposta. A exceção é a congestão pulmonar evidente. Você pode escolher qualquer uma dessas 3 drogas. Ou cristalóide, ou cristalóide. Fazia mais sentido quando a gente ainda colocava, eventualmente, a albumina e o coloide entre as nossas possibilidades. Hoje não, hoje todo mundo só. Você pode usar a solução salina ou ringue lactato? Qual que você prefere? Ringue, tanto faz. Prefere ringue? Legal, prefere aqui. Tanto faz. Se tiver mais rápido, mais perto, mais fácil. Grande, adorei a Se resposta. tiver. Ou solução salina balanceada. Solução salina balanceada é mais ou menos uns 20 vezes o preço. A solução salina isotônica, o ringue lactato. E em vários estudos, o BASIS, principalmente nossa aqui com 11 mil doentes, não mostrou nenhuma diferença. Lactato, solução 10, solução salina balanceada e solução salina isotônica. Então, evite fazer essa discussão. Que tiver disponível e que tiver na plateia. O objetivo dessa ressuscitação hemodinâmica é manter uma PAM acima de 65, como método usual. Por quê? Porque 65 coloca a pressão de perfusão tecidual acima de 55.
Né? Pressão de perfusão é o que entra menos o que sai, imaginando que nós temos uma média de 5 a 10 milímetros de mercúrio na pressão venosa central, tivermos uma PRH de 65, vamos ter uma pressão de perfusão para cada órgão ao redor de 60 milímetros. 55. Alguns estudos já foram feitos tentando aumentar para 75, 85 milímetros de mercúrio e não mostraram benefício na maior parte dos doentes. Se necessário, junto com a reposição de volume, faz vasopressor junto. Há uns anos atrás, a gente fazia primeiro solução salina e deixava para fazer o vasopressor, se não respondia a solução salina. Isso atrasava a elevação da pressão. Hoje dá para fazer concomitante. Gente que está hipotenso, pode fazer noradrenalina já junto com a reposição do volume, e vai titulando e tira a noradrenalina. Noradrenalina não só faz constrição arterial, como faz constrição venosa. Faz venoconstrição. E na hora que ela faz venoconstrição, essa venoconstrição joga líquido que está tancado nas vênulas, nas veias, para dentro da circulação. E melhora a pré-carga, melhora o débito cardíaco. Faz. Se a gente pensa no EC, seria melhor iniciar? Mesmo doente que tem insuficiência cardíaca, vasopressor ainda é a primeira coisa. O doente que tem insuficiência cardíaca, cujo defeito predominante pode ser diminuição do débito cardíaco, não faz sentido a gente aumentar o débito cardíaco antes de aumentar a pressão. Então, aumenta a pressão e, eventualmente, já pensa no momento em que você vai colocar a dobutamina na sequência. O segundo problema é que a dobutamina ela tem um efeito vasodilatador. Tem um efeito notório, mas vasodilatador. Se o doente já estiver hipotenso, ele não estiver bem com a reposição de volume e com o vasopressor, se inicia uma dobutamina de cara, a pressão despeita. Então, siga a regra. Eu estou dando aqui o pótis. O pótis vai servir para 80% a 90% do dia. À medida que você vai se tornando mais inteligente, vai iluminando mais os conceitos, você vai adaptando isso para o doente. Quando surgiu o implemento? Essa é uma pergunta eterna e a resposta é: nos estudos do Process, do Arwise e do Thomas, quando compararam o estudo do Rivers com a atividade prática usual no direito eleito, a maior parte dos doentes utilizou 30 ml. Nunca ninguém testou 30 com 20 e 15 com 40. A gente só sabe que a maior parte dos doentes que entraram naqueles 3 estudos, foram 6 mil doentes, eles utilizaram 30 ml por quilo de peito. Okay? Então, ela é uma sustentação baixa, mas não tem nenhuma melhor que essa. Se a gente sabe que a resposta dela vai se dar até 1h30 após a ressuscitação, qualquer intuito de não aumentar uma droga junto, existe uma questão de mortalidade diferente. Como assim, uma ação 1h30? O volume, só que você vê, você já está... Sim, mas eu vi uma aula de CETEST mesmo que diz que ele tem efeito até 1h30. Após isso, o volume já não... Ah, não, porque entendi. A administração de solução salina que você faz, ela compartimentaliza dentro do espaço intravascular e já sai para fora posteriormente. Né? Então, talvez você tenha que fazer dose de manutenção. Aí vem a segunda parte, não a ressuscitação inicial. Né? Como a disfunção orgânica está muito relacionada com a perfusão, melhore a perfusão o mais rápido possível. Faça o bolo de salina. Assim que você fizer mais noradrenalina, você vai precisar de menos bolo de salina. Já está fazendo antibiótico? Está diminuindo a inflamação, está diminuindo a perda obrigatória de intravascular para dentro do espaço vascular. E existe uma diferença muito grande de mortalidade dos pacientes que recebem essa parte de expansão daqueles que não têm contraindicação de receber? Daqueles que não têm contraindicação? Dos que têm com os que não têm. Mas tem vários trabalhos mostrando de que você fazendo administração muito restrita de volume é pior do que fazer administração adequada de volume. E fazer administração adequada também é muito melhor do que fazer ressuscitação excessiva. Então, uma ressuscitação liberal, uma ressuscitação muito restrita é pior do que fazer uma ressuscitação daquilo que o doente precisa.
E aquilo que o doente precisa, quando ele se apresenta inicialmente, você não sabe. E não sabendo, o melhor primeiro enche o tanque, com mais ou menos 30 ml. Né? Alguns doentes pode ser que com 20 você já achou que está adequado, não precisa fazer os 30 aí por inteiro. Alguns doentes que você está fazendo 30, ele continua hipotenso, nitidamente hipovolêmico, não tem jugular aparecendo, volume, tempo de enchimento capilar baixo, droga vasoativa subindo, esse doente vai precisar de mais volume. Então, 30 ml é assim, um trem bom para poder começar. Ficou bom o trem bom? Bom demais, velho. Doutor, já me ensinaram, né, no hospital, que se usa o lactato para fazer se o paciente precisa de mais volume ou não. Só que eu não encontrei no livro que eu li que se usasse, por exemplo, o que se fazia muito. Chegou o paciente, suspeita de sepse, faz 500, o lactato veio aumentado, faz 500, o lactato baixou, ok, não precisa noradrenalina, não é sepse. Então, eles usavam muito isso do lactato para, tanto para definição... Não, o lactato não vai te indicar se deve fazer mais volume. Isso, e também... Principalmente porque nas primeiras horas o lactato está relacionado com a hipoperfusão, mas depois daquelas primeiras 2 ou 3 horas, a hiperlactatemia está relacionada muito mais com o processo inflamatório, a hiperprodução de lactato, do que propriamente com hipoperfusão. E o tempo de enchimento capilar e outras variáveis são mais importantes para poder avaliar se deve fazer mais reposição de volume. Vale. Pode ser uma das vezes que eu interpretei errado. No ATLS, uma diretriz, está falando que você pode repor só 1000 ml pré-hospitalar. Só que eu não disse se eu falo no caso de choque hipovolêmico de qualquer tipo de choque. Por exemplo, se eu estou no SAMU, vou numa ocorrência e vejo que o paciente está chocado. Pode ser de vários focos. Aí eu faria esse 30 ml ou seria só específico no choque séptico? O choque traumático e hipovolêmico na fase aguda do choque, ele é muito dependente de você fechar o vaso. Né? Então, eu acho que esses 1000 ml só para Em 1994, por aí, um grupo de autores, o Brickel, é o autor principal, mostrou de que trauma de torso, né, quando você repõe volume para normalizar a variável de perfusão, esse doente morre mais do que você fazer uma reposição do volume meia boca, levar para o centro cirúrgico e fechar o vaso. Né? Por quê? Porque reposição de volume estoura o vaso. Você imagina um vaso que está sangrando, que está roto, tem todo o processo de coagulação, vai lá o coágulo e começa a se formar. Você diminui a pressão, faz vasoconstrição, para de sangrar. Daqui a pouco vem alguém e enche de volume. Pop, pop, declate. Pop, pop, declate. Estoura o coágulo e volta a sangrar outra vez. E aí a gente faz hipotensão, e aí ele começa a normalizar outra vez, vem um louco, faz mais volume. Imaginando lá como é que eu seria um vasozinho, né? Tentando me consertar aqui, e vem um louco lá. Então, a teoria, na fase aguda do trauma, quase 100% das vezes, a causa do choque é sangramento com vaso aberto. Né? Às vezes pneumotórax hipertensivo, às vezes tamponamento cardíaco, que são menos rápidos, tira essas possibilidades, deve ser hipovolêmico. Hipovolêmico é a ressuscitação mínima de correr para o centro cirúrgico. Abre a barriga, tampona o fígado, fecha o vaso onde tiver. Eu tenho uma historinha boa para poder contar, se não tem tempo. Vou contar de qualquer jeito. Quando o paciente já chega com uma contraindicação de infusão volêmica, por exemplo, já chega com gesto, tem um ICL descompensado, Certo. e ele está com sepse, como que eu faço essa reposição? Porque já não está mais na fase, no passo 1, 2. A gente daí vai ter que passar para o passo 4. Já vou te mostrar como é que a gente faz lá, porque a parte aguda já foi. Bom? Então, eu fui o primeiro médico no Paraná que fez o curso do ATLS, em 1994. Eu, o Robato, o Alcides Branco e o Felipe Parkinson.
A gente tem essa história aí, durante muito tempo. Então, naquela época, existiam duas teorias, né? Como é que você monta um SEAT? Estava montando, o Edson montou um SEAT. Não sei se vocês conhecem o Edson. Foi chefe do SEAT aqui durante muito tempo. Superviu a gente. Como é que você monta um sistema de atendimento pré-hospitalar? Para atendimento do trauma. Você põe uma equipe médica dentro da ambulância ou não? Sim? Ou não? Depende. Para atender o trauma. Depende. Depende. Aham. Vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Se socorrista e do técnico for competente, talvez seja suficiente. Pelo menos eu já vi isso, sabe? Então, havia duas escolas naquela época. Uma escola americana e uma escola europeia. A escola americana é load and go. Carrega na ambulância e sai correndo. A ideia a europeia é stay and play. Para e joga o jogo. Okay? Como os americanos não têm a mesma formação do intensivista que tem o europeu, ele tem um médico de emergência. E quem faz o atendimento pré-hospitalar são os paramédicos. Geralmente não tem médico na ambulância. Então eles defendiam muito essa ideia. Pegou um doente traumatizado, mesmo que ele seja grave, ponha lá alguém que abra a via aérea, cuide de feridas, estabiliza coluna cervical e corre para o hospital, cara, porque sangramento com um vaso aberto é cirúrgico. Sangramento com vaso aberto não se trata no pré-hospital. Assim. Os europeus já tinham uma ideia diferente. Calma lá, cara. É bem assim. Eu vou colocar na minha ambulância, eu tenho médicos formados, o anestesista que atende o SAMU, que também atende as emergências na Europa, na França, para cima. De modo geral, é gente treinada, bem treinada, eles gostam de sair com aquelas ambulâncias grandes, eles vão até a cena, e ali eles jogam o jogo. Ok? Nunca foi feito um estudo grande. Mas, vocês lembram que a Diana morreu? Como é que a Diana morreu? A Diana morreu porque ela foi lá num jantar com o príncipe, do lado esquerdo da cena. E aí, quando estavam voltando, aqueles malucos de moto, como é que é o nome? Que tiram foto lá, esqueci o nome. Paparazzi, atrás do carro, o motorista, sei lá, ele se atrapalhou e bateram embaixo de uma ponte, num túnel, embaixo de uma ponte, bateram o carro, o príncipe morreu, não sei se era príncipe, uma coisa ali, o filho do dono da Harrods, e ela ficou ferida. Aí, chamaram, e aí na hora que chegou a ambulância viu, pô, é a princesa, não sei o quê. E eles colocaram ela na ambulância, fizeram o volume e ela ressuscitou. E ela está falando. Né? Então, venha para a ambulância. Se eles andaram alguma coisa com 100 metros e ela chocou outra vez. Ela chocou, aí entuba. Aí faz mais volume. Espera aí, ressuscita antes. Isso aconteceu 2 vezes no meio do caminho, em que eles tiveram que parar e trabalhar com a Diana durante uns 20 minutos, alguma coisa assim. Estou falando de memória, talvez eu esteja errado. Né? E aí, quando ela chegou dentro do hospital, ela estava estável hemodinamicamente. Mas ela se estabilizou logo dentro do hospital e correram para o centro cirúrgico. Mas no centro cirúrgico, quando eles fizeram a toracotomia, ela daí bem chocada, o que ela tinha era uma laceração de uma veia pulmonar na entrada do lado esquerdo. Então, os americanos se deliciaram. Né? Porque para os americanos, o que matou a Diana
foi a cultura do stay and play. Porque se eles tivessem a cultura americana do load and go, eles teriam colocado rapidamente dentro da ambulância, feito uma toracotomia e rafiado a veia. Eu estudo de um caso só. Grupo N. Mas dá para poder, pelo menos, guardar com isso, essas duas culturas e esse jeito de você, de alguma forma, tratar o choque hemorrágico sangrando de uma forma diferente como você trata a sepse, choque séptico. É um mecanismo de desenvolvimento da hipotensão mais lento na sepse do que é o choque traumático. Com menos complicação de fazer o volume do que você tem com o choque hemorrágico que está sangrando. Bom? Vasopressor, por veia periférica até acesso central, garante que está indo bem. Depois vai para acesso central e PAM. O que der e cuidado do UTI. Então, veja, nós estamos no cuidado do UTI aqui depois que você reconheceu a sepse na ressuscitação hemodinâmica rápida, isso vai depois, e vai discutir onde é que vai ser feito o antimicrobiano. O antimicrobiano deve ser feito na primeira hora? Sim. Deve ser feito na primeira hora? Sim. Terceira, deve ser feito na primeira hora? Ok. Depende, tá bom? Porque a Sociedade de Infectologia reclamou um pouco de que estava havendo muito administração de antibiótico, às vezes sem muito sentido para muita gente. E não subscreveu o consenso anterior, que gerou o POTS 4%. Ela exigiu que, para assinar-se, não deveria ser antibiótico na primeira hora para todo mundo. A gente deveria fazer a escolha na primeira hora, dependendo um pouco da gravidade do doente. Okay? Então, sepse e choque séptico, se estiver definido ou provável, isso é muito na ponta do dedo, assim, muito de sensibilidade, antimicrobiano na primeira hora. Se você tiver em dúvida, porque não tem hipoperfusão, não tem choque, e você está em dúvida se tem infecção ou não, dá para esperar até 3 horas, vir o hemograma, o raio-x de tórax para poder ver se tem a pneumonia, né? O líquido para poder ver se tem meningite, enfim. Um sinal clínico de infecção mais visível, uma febre que faz uma segunda febre, assim. Okay? Isso entrou como uma alternativa. Eu morro de medo disso. Porque, pessoalmente, acho que tem menos risco de você, na dúvida, fazer uma dose de antibiótico do que em 10, 15% das vezes depois descobrir que era uma sepse que tem uma disfunção, né? Você não fez antibiótico. Mas está liberado, desde que tem uma pessoa inteligente por trás. Se não tiver sinal clínico de hiperfusão, o que é sinal clínico de hiperfusão? É uma hiperlactatemia, é um tempo de enchimento capilar acima do que 3, é uma uricúria, é um nível de consciência diminuído. São sinais clínicos típicos de hiperfusão. Então, você tem de 1 a 3 horas para fazer o antimicrobiano. Largo espectro, ampla cobertura, boa penetração. Não vou entrar nos antibióticos, porque a Lauriane veio falar para vocês uma aula de antibióticos, se eu não me engano, amanhã. Baseado no foco primário, na epidemiologia do paciente das bactérias multiresistentes. Né? O Flodon 3 já tem mais ou menos o seu protocolo, quando desenvolve finais de PAV, na UTI 4 lá da Santa Casa, tá cheio de Acinetobacter, muito provavelmente é polimixina com meropeneio. Né? Para um paciente que está ambulatorial e que não tem nenhuma comorbidade, simplesmente serve de sono para todo mundo. Mas, enfim, deixo para vocês discutirem isso junto com a Lauriane. Existe diferença em fazer um antibiótico só ou múltiplos antibióticos? Múltiplos antibióticos não é melhor que um. Mas múltiplos antibióticos tem mais chance de pegar a bactéria quando você tem muita dúvida, principalmente bactérias multiresistentes. Não vale a pena, principalmente em unidades onde a prevalência de bactérias multiresistentes é grande. Aí você tem Staphylococcus aureus resistente a meticilina
que tem uma cimetobacter, não dá para fazer um antibiótico. Tem que fazer vanco, meropenem, polidexina, uma escolha, né? Mas não é porque 2 antibióticos vão matar mais a bactéria. É porque 2 antibióticos ou 3 vão ampliar o espectro dessa fase inicial. E aí você, assim que puder, 1, 2 dias depois, já estreita. Já começa a vir os resultados. Lembrar de PKPD, principalmente os beta-lactâmicos, fazer a administração mais lenta, ou contínua. Isso também já faz parte da rotina, e a Laura vai fazer. De qualquer forma, isso aqui tudo é fora da UTI. Ou na primeira hora, primeiras 3 horas dentro da unidade de terapia. O resto depois é mais feeling, né? O médico intensivista faz muita diferença a partir daí. Na utilização hemodinâmica, antimicrobiana, no suporte às expulsões orgânicas, né? Então, lembrar que na utilização hemodinâmica, nós vamos ter aula só de reposição de volume. Agora aqui mais rapidamente. A reposição de volume ela tem 4 fases. Né? Para qualquer forma de choque, em especial o choque séptico. Né? Rose. A resgate, otimização, manutenção ou estabilização, teste e descalonamento. Né? A rosa. Vai do resgate, que é os 30 ml por quilo de peso. Pode ser suficiente? Não, às vezes precisa 40, às vezes 20 é suficiente. Precisa de um tapa ali. Aí você tem uma fase de otimização. Esse doente vai perder mais, né? Como você falou. Vai durar 1h30, mais ou menos, esse primeiro volume, fazer um segundo. Se esse doente é muito descompensado e você não tratou adequadamente a infecção, ele continua inflamado, continua vasodilatado. Ele precisa de mais bolos de volume, mais vezes. Ou não. Ele está desinflamando muito rapidamente, ele vai precisar de menos bolos. Aí a administração intermitente com muito menor quantidade, 250 ml a cada 6 horas, 500 ml a cada 6 horas. Vai depender de doença para doente. Você vai otimizar. E a otimização significa que eu vou olhar agora, eu vou olhar para a perfusão. Você viu que a perfusão não entrou até agora. Não entrou o lactato, não entrou o débito urinário, não entrou o tempo de enchimento capilar. Porque na fase de resgate, você não vai ficar olhando para isso, para a fluida responsividade. Isso vai ser para a fase de otimização e estabilização do corpo. Até que vai chegar numa hora, ele já está desinflamado, ele inchou. Aí você tem que descalonar, retirar o volume, você precisa de diurético. Né? Para que ele possa recuperar outra vez a sua função. Então, após a fase de resgate inicial, com a administração de 30 ml de cristalóide, a gente entra na fase de utilização e estabilização. Que aí é você avaliar clinicamente a necessidade de mais volume, você se baseia em dados clínicos. Aí você é clínico do doente. A frequência cardíaca caiu? Caiu. Mas ainda continua taquicardia. A PAM subiu? Subiu. Dá para tirar volume? A droga vasoativa? Não, não dá. Independente de droga vasoativa. Será que vale a pena fazer mais volume? Como é que está o débito urinário? O débito urinário estabeleceu. O nível de consciência, ele melhorou. Está respondendo, está precisando de mais sedação. A perfusão da pele, que é o investimento capilar, já caiu abaixo do que 3. E o lactato sérico está em declínio. Mas não normalizou ainda. Então é sinal de que ele está em caminho certo. Então, pacientes que são nitidamente hipovolêmicos, que estão mal perfundidos e sem sinais de congestão pulmonar, se acrescentam mais bônus de 500 ml a cada 6 horas. Vai fazendo isso por mais 12, 24 horas no máximo. Ah, não, ele já estabilizou, já recuperou? Então, aí não tem mais o que parar. Pacientes com correção dos sinais clínicos de hipovolemia, de infusão, ou que tem sinais de congestão, você não vai mais administrar volume. Ou porque ele já tem sinais de complicação da administração do volume, ou porque o que você administrou não foi suficiente. Isso não dá para saber de antemão. É só examinar o doente com essas variáveis clínicas que estão aqui. Frequência cardíaca, ela cai nitidamente,
a pressão arterial se sustenta acima de 65, cada vez com menos necessidade de noradrenalina. Não dá para tirar a vasopressina, foi acrescentado. Né? O nível de consciência melhorou, a perfusão da pele, o tempo de enchimento capilar normalizou, o lactato sempre está descendente, está caindo. A perfusão acabou. Toda calma nessa hora. Pacientes que têm sinais clínicos menos evidentes, a gente vai avaliar a fluido-responsividade. Vai depender da UTI que você está. UTI tem eco disponível, pega o aparelho de eco. Mede diversas variáveis. VH, mede um VTI, vocês vão aprender a fazer isso. Né? Faz uma elevação passiva das pernas, mede o VTI, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Né? Utiliza o aparelho de eco. Direito. Não sei se eu falei certo. Você é o dono do POX. Eu falar alguma coisa. Eu, por exemplo, nunca fiz uma eco de um doente. Eu estou nessa minha posição aqui sem nunca ter feito eco. Tá? Esqueci tudo já. Não, uma hora você tem que vir da aula. Mas é nessa hora que essa avaliação pode te ajudar. Ela é pouco útil no primeiro momento. O primeiro momento é muito baseado em clínica mesmo. Fluidos. Cristalóides são a forma preferencial do fluido. Então, o mínimo pode ser, eventualmente. Né? Um doente que tem uma lesão hepática, que nitidamente é um doente que tem uma cirrose avançada, é um doente que, de modo geral, tem vaso dilatado, tem hipominemia grave. A albumina pode ser uma eventual alternativa, mas a maior parte vai com solução saliva. Ou solução saliva. Ou solução saliva. Eu acho que é uma coisa que a gente tirou um pouco. A outra é a tal da vasopressina. Né? Há 10 anos atrás, a gente discutia se era dopamina ou noradrenalina. A dopamina morreu em 2 estudos clínicos, mostrando que ela tem mais complicações cardíacas. A noradrenalina acabou vencendo essa história de qual é a melhor vasopressora. Mas hoje a gente está na baila de em que momento da administração da noradrenalina a vasopressina deve ser acrescentada. E ela não tem uma resposta. Ok? Nós estamos começando a participar do estudo NOVA, no Brasil, e a intenção de colocar 2.000 doentes num grupo. Se estiver tomando noradrenalina, assim que você começa a noradrenalina e atinge 0,1 de noradrenalina, você já começa vasopressina. A dose de 0,3 a 0,6 unidades por minuto. 0,03, 0,03. Okay? E um outro grupo, no qual você espera a noradrenalina subir até 0,5, para daí fazer a administração de noradrenalina. Isso tudo está em voga lá na Santa Casa, numa UTI, especificamente na UTI da Amanda. Ela pode ser, possivelmente, esse estudo vai ser ampliado para os outros locais. Enquanto não tiver nesse estudo, respeitem lá a decisão do coordenador de vocês, porque não faz muita diferença. Vários estudos não mostram o benefício maior colocando mais precocemente ou mais tardiamente. Tanto é que tem um estudo randomizado para poder estudar isso. Enquanto isso não acontecer, se o uso da noradrenalina não for suficiente para manter a PRN acima de 65, você pode acrescentar vasopressina 0,3 a 0,003, 0,006 unidades por minuto, ou até adrenalina, uma dose crescente. Acho que está muito bem sedimentada de fazer cristalóide, 30 ml por quilo de peso, depois fazer manutenção, de acordo com a volemia do doente, método de responsividade, e fazer noradrenalina. O que fazer depois é pouquíssimo. E aí a variação é maior. Tá? Agora, eu acho que a maior parte dos nossos coordenadores orientam vocês a iniciar a vasopressina assim que já tem pelo menos 0,2 a 0,3
demora a adrenalina. Se eu estou certo, quer dizer, eu estou, às vezes, desatualizado do que eles estão fazendo. Mas não tem jeito, não é certo. Também para poder evitar que cada um faça de um jeito, melhor fazer do jeito que o coordenador está pedindo. Eu, por exemplo, usei muito na hora elétrica. Eu fiz plantão até uns 8 anos atrás. Muito. Agora já não faço mais. Cheguei perto dos 60. Vamos fazer. Eu falo muito deles. Fica entre nós, tá? Eu acho que eu falo por isso. Tanto faz fazer vaso por isso. Geralmente eles. Gordo da minha língua, né? Parece. Mas eu não estou aqui para poder dizer o que eu acho. Poder dizer aquilo que a gente deve fazer. E isso precisa ser testado, mas. Que nem fazer bicarbonato. Vocês acham que bicarbonato serve para coisa? Não. Piora. Só pior. Bicarbonato serve para nada. Mas eu não posso dizer isso agora. Faz um bicarbonato como se fosse desobedecente. Não tem, você está rezando já, faz um bicarbonato e Fazer resolve. bicarbonato com acidose metabólica é que nem fazer antitérmico para a sepsia. Ele te obscurece, você não faz mais ferro, mas continua com a infecção. Você não faz mais acidose metabólica, mas continua com a causa da acidose metabólica. Mas eu preciso de uns 3 meses para poder dizer isso com firmeza para vocês, tá bom? Isso aí é um estudo, né, que só fala que atrasa um pouco, ou segura um pouco o paciente para terapia de substituição renal. Isso mesmo. Mas 300 doenças publicadas no mundo. Mas nós estamos publicando no mundo agora, mas eu não posso dar o resultado. Bom, é fácil bicarbonato. Perfusão. O objetivo é o só da Bike, que nós participamos aqui, é um estudo da Monash, que Austrália. Ele está pronto, ele vai ser objetivo para o New England. Então, esse resultado ainda precisa dele. Avaliação por pares, 500 doentes. Por quê? Porque tem algumas coisas da sepse que ela é resultado do processo inflamatório. E a gente tratar aquilo que é resultado e não tratar a causa, o doente não vai melhorar. Qual é a principal terapia para o doente com sepse? Qual é sepse? Resolver a infecção. Hein? Resolver a infecção. Alguém tem alguma outra opinião? O choque, eu penso que primeiro é melhorar a parte agora. Ou seja, ele é um monstro de múltiplas cabeças. Tudo precisa, né? Mas se não tratar a infecção, não adianta. Você fica fazendo volume, droga latina, volume, droga latina, acrescenta um monte de suporte às disfunções orgânicas. Sepse é uma doença microbiológica, com consequências hemodinâmicas, com consequências de disfunção que eu falei anteriormente. Fazer o antibiótico certo não é brincadeira. Tudo bem, nós temos que deixar o doente vivo até que o antibiótico funcione. Né? O antibiótico não funciona assim, lá de gosto. Ele leva horas a dias para funcionar. Retração, sério. Então, perfusão nessa hora é super importante. Não deve modo de perfusão. Antes que o antibiótico chegue lá. O objetivo da otimização hemodinâmica com fluidos e vasopressão é corrigir a perfusão sistêmica. Você está fazendo é corrigir a perfusão. E aí, quais são os dados clínicos favoráveis? A queda da pressão, da frequência cardíaca, a elevação da PAM, tudo está indicando que a perfusão está melhorando. Não é só uma coisa. Não é só o lactato. Não é só o tempo de enchimento capilar. É um conjunto.
Ele chega, ele está internando, ele tem 140, 150 frequências cardíacas. Começa a fazer redução do número, vai droga, vai aqui, a frequência cardíaca desce para 120. Legal. A pressão arterial que estava 55, 60, ele sobe para 65. Ou sobe a pressão arterial e cai a frequência cardíaca, é um sinal lindo de ver. Começa a normalizar o débito urinário. Ah, mas débito urinário não serve como medida de perfusão. Claro que não. Claro que o lactato não serve. Nenhum deles serve individualmente. Caio nessa baila de querer escolher um ou outro. Né? A perfusão se manifesta através de vários fenótipos. Todos eles vão melhorando, de modo geral, conjuntamente. Melhora da perfusão da pele, o tempo de enchimento capilar cai abaixo do Q3, o nível de consciência melhora, e a hiperlactatemia começa a cair. Um conjunto. Vocês são craques nisso. Uma coisa que é legal de usar é o índice choque índice. Né? Que é assim, é olhar para a frequência cardíaca e para a pressão arterial sistólica. Um doente que começa a fazer reposição de volume, começa a fazer droga vasoativa, a frequência cardíaca cai de 140 para 115, 120, a pressão sistólica sobe de 90 para 110 para 120, ó, super legal, isso serve para qualquer forma de choque, choque séptico, tudo bem. Ah, você tem uma meta do choque índice? Não, não tem uma meta. Tem um médico na beira do leito que te avalia que essa é uma tendência de melhora contínua. Aí, de repente, ele começa a fazer taquicardia outra vez, alguma coisa está funcionando errado. Aí está com dor, faz analgésico. Pode ser que esteja começando a piorar outra vez a sepse. Se após as medidas anteriores o paciente ainda apresentar sinais de hipoperfusão, ele otimiza o volume, vasopressor, volta para a beira do leito outra vez, faz os exames de responsividade na beira do leito, identifica aquele doente que precisa fazer mais volume, ou fazer mais droga vasoativa, e aí você pode até acrescentar a glutamina. Se ele tiver com o tanque relativamente cheio, se não tiver sinais clínicos de que está o tanque vazio, língua, angular, nem esses dados. Quanto de volume ele já recebeu, né? Balanço hídrico, recebeu bastante volume, tem um pouco do jugular, a língua mucosa vai estar mais úmida. Talvez eu queira fazer mais vasopressor. O vasopressor ainda está baixo, ou acrescento vasopressina. Pode ser que precise de glutamina. Uma boa parte desses doentes não precisa de glutamina. Corticoide também é uma opção. Para aqueles doentes que depois de 6 horas continuam ainda dependentes de droga vasoativa, eles podem ter uma hipocortisolemia relativa. Daí podem se beneficiar do uso. Aí, todos os protocolos. Quanto de corticoide? Alguma coisa como 200 a 300 miligramas de hidrocortisona por dia em doses divididas. Tá? Procurem dividir o máximo que vocês puderem. A hidrocortisona tem uma vida média curta, não é verdade? Ali, né? Então, se você faz uma administração muito rápida de hidrocortisona, tem uma vida média, alguma coisa com 1h30, né? E um tempo de ação de mais ou menos umas 4 a 6 horas. Se você fizer de 8 em 8 horas, é um tempo muito largo. Mas vale mais a pena fazer 50 de 6 em 6 do que fazer 100 de 8 em 8. Você faz até menos fazendo 50 de 6 em 6, mas com um tempo mais curto. Não deixa o doente um período sem ação da hidrocortisona. E reavalia. Você já reavalia no doente na hora que chega na UTI, se ele tem infecção mesmo, para poder fazer a segunda dose do antibiótico. Se você define que ele tem mesmo, que você vai fazer manutenção, mantém, corrige, mas depois de 48, 72 horas, o resultado das culturas, melhora a clínica, está na hora de você reavaliar, né, e fazer estreitamento, sempre que possível, minimizar a toxicidade, custos, desenvolvimento de resistências. E lembrar que a terapia combinada, ela não necessita ser administrada por mais que 3 a 5 dias. Talvez
para pseudomonas, né? Muito mais, porque pseudomonas têm, às vezes, resultados de TBIC, que são variados por grupo de bactérias que estão causando a infecção. Mas na maior parte das vezes, 48, 72 horas, 72 horas, vai começar a tirar um ou outro antibiótico, escolher um deles por dado de sensibilidade, na hora que o antibiograma chega para você. Controle do foco da infecção. Põe na cabeça que infecção, sepse é infecção, no final das contas. Esta é para poder manter o doente vivo, para esperar o controle da infecção. Se ele tiver um abscesso em algum local, talvez não dê tempo, não seja adequado levar para ele para a primeira hora, para a segunda hora, até a sexta hora, no centro cirúrgico, para abrir uma barriga, para retirar ou drenar o abscesso. Mas assim que o doente ganha uma estabilização, ele tem que drenar. Fazer desbridamento de tecidos inviáveis, remoção de catéteres potencialmente infectados. Não venho muito com a história de que dá para deixar o catéter, não sei o quê. Não dá. Não sei que o doente esteja com 10 mil plaquetas ou menos, sepse, que você não sabe muito forte. Está claro que seja pulmão. Pode ser catéter remoto. Troca. Não dê muita chance. Duração típica de um tratamento de sepse, hoje, 7 a 10 dias. Mas isso não faz lá na UTI 4 da Santa Casa. Posso ir pseudomonas multiresistentes e assintomáticos. Esses doentes vão precisar de 14 dias. Ao longo de 10, 14, se a resposta for lenta, se houver focos não drenados de infecção, infecções comprovadas por estágio auro, geralmente faz metástase microbiana, né, com tecidos, sem que isso esteja claro, metástase de articulação, metástase cerebral, metástase pulmonar, você precisa de um tempo maior. Né? E pacientes imunossuprimidos também é a mesma coisa. A procalcitonina, uma proteína C reativa, ela, quando ela é baixa ou em queda, ela ajuda o médico a suspender o. Quando ela está alta, ela não ajuda muita coisa. Ela pode ser por um monte de casos. É bastante específica, tanto a procalcitonina, quanto ainda mais um pouco a proteína C reativa. Ela é um elemento a mais para poder te ajudar a fazer o descalonamento ou a suspensão antimicrobiana quando ela se normaliza. E então, mais 5 minutinhos para poder terminar. E sepse é basicamente isso. Suporte às disfunções orgânicas. A gente vai tratar de uma forma individual. Você vai ter a aula aqui de cara, vai ter aula de ventilação mecânica. Né? Então, lembrar que sempre que possível, o VLI ou o catéter de alto fluxo, mas os doentes que têm uma PaO2 e FiO2 mais baixo, precisam de colocar um pouquinho de pico, vão ter que ir para uma ventilação mecânica invasiva. Protetora significa essa tríade. Um volume corrente de cerca de 6 ml por quilo de leite, uma pressão de platô abaixo de 25, 30, desde que você mantenha uma drive pressure abaixo da condição. A mais importante hoje pode ser a drive pressure. A diferença entre a pressão do platô e a PIB, abaixo do P15 centímetros. Tá? Vocês vão ter aula disso. Desse doente, é a história do bando, né? Faz toda a hemodinâmica certa, não faz a ventilação correta, o doente vai morrer pelo pulmão. E procura manter uma PIB moderada, uma coisa como 10 a 15. Se tiver como foco manter uma FO2 abaixo do que 60, uma saturação de acima de 90, 92, está valendo. Suporte renal, vamos ter aula também. Qual que é a baila hoje de suporte renal? É dialisar só quando o doente precisa. Vários trabalhos vieram mostrando que se dialisar, o doente pode ficar suor, ele pode ficar com hiperpotassemia, os doentes têm ou morrem mais, ou tem mais complicação, ou demora mais tempo para voltar a ficar com a função renal e sair da hemodiálise.
Nada de purificar o sangue, deixar para quando mesmo o doente tem sinais de hipervolemia, de azotemia, de hiperpotassemia, de acidose grave, tem indicação de fazer terapia de reposição. Hiperglicemia hoje, manter a glicemia abaixo de 180. Hemoglobina, qualquer coisa acima do que 7. Não vale só para o TRIC, vale para diversas outras situações, mesmo que o doente não tenha uma doença cardíaca ou uma doença cerebral isquêmica ativa, e a hemoglobina não faz muita diferença. Estava por 7, 8, 9, se for 10, com reposição de volume, tem mais complicações, principalmente infecções intercorrentes dentro. Ou seja, administrar sangue é um tecido de uma outra pessoa. Ela causa uma inflamação adicional e imunossupressão na sequência. A gente não vê, mas esse doente 3, 4 dias depois tem mais chance de pegar infecções hospitalares, seja plágio, seja infecção relacionada. Por causa da transfusão? Sim, a transfusão ajuda, é um fator de risco significativo. Os pacientes estáveis não precisam, a gente não precisa de mais do que 7 de hemoglobina. E nutrição? Toda calma nessa hora. Todo mundo precisa de nutrição. Mas o tracto digestivo, quando ele está descompensado e hipoperfundido, ele não aceita dieta. Okay? Acontece comigo, acho que acontece com você. Eu, pelo menos, quando fico gripado, fico com febre, me dá enjoo, náusea, e eu não consigo meio que ver comida. Então, faz parte da natureza humana, quando nós estamos inflamados, a gente rejeitar isso. Quando o doente estiver em sepsis, a nutrição já sabe, vai começar com 400 ml dia, 500, 600 ml no segundo dia. Vai atingir o nível calórico lá pelo quinto, sexto dia, se o doente já está. Nada de fazer nutrição normal para o doente não envelhecer. Aumentam as complicações. E por último, para terminar, a monitorização das disfunções orgânicas. O SOFA, no dia 1, o SOFA que mostra para nós como é que esse médico está evoluindo. E lembrar que chega num determinado momento, é muito frequente dentro das UTIs hoje com os doentes mais velhos, com os doentes com comorbidades, e a gente tem que limitar suporte. É a segunda infecção, é a terceira infecção, o doente crítico crônico. A gente começa daí a discutir, um sabe A, um sabe B, um sabe C, um sabe D, começa a mostrar para a família que eventualmente a próxima infecção a gente não vai tratar. Porque o doente não precisa sofrer indefinidamente. Aqueles que sobrevivem precisam de uma transição de cuidados. Eles saem da terapia intensiva e vão para um cuidado de enfermaria. E essa transição, junto com a família, é fundamental. A educação dos cuidados ao longo prazo. Eu acho que esse é o meu penúltimo slide. Lembrar que pós-sepsis tem uma série de sintomas. A infecção, ele sobreviveu. Aquilo gerou um estado de saúde que vai causar problemas para eles, seja problemas psicológicos, ansiedade, depressão, muitos saem com dificuldade para deglutir, muitos saem com uma sarcopenia intensa, dificuldade para articular, uma dificuldade para poder colocar e transformar o pensamento de forma clara, dificuldade para dormir, memória, para se concentrar, fadiga, ansiedade. Enfim, isso basicamente é PIPS. Isso está dentro da linha de cuidados de doente. Um monte de coisas, né? Não deu para poder. A ideia aqui era passar uma ideia geral. Tá? Utilize o POPs sistematicamente, nos ajudem a educar o pessoal, fazer com que todo mundo possa estar no mesmo barco. E daí algumas controles são precisos ser feitos, porque nem todos os doentes cabem direitinho. Sepse não é um diagnóstico de incerteza. Sepse é um desafio para administrar, para gerenciar a incerteza. Sempre vai sobrar um resíduozinho de doentes que a gente não tem um diagnóstico certo. A gente precisa minimizar isso. Alguns doentes que a gente, às vezes, tratou como se fosse sepse e não é. Não há certeza no mundo inteiro.
100% de certeza. Mas dá para poder, entre a certeza de não fazer nada, a certeza de fazer tudo, a gente tem que ampliar o espectro daqueles doentes em que a gente sabe que está fazendo tudo bem feito. Tá bom? Para terminar às 3h36. Tchau. Obrigado, professor.